Boa noite, gente bonita. Boa noite aí. Claro que talvez vocês possam estar ouvindo agora na parte da manhã, da tarde, mas eu resolvi gravar no dia de hoje, metade do mês, dia 15 de setembro de 2022, já quase virando aí para sexta-feira. Resolvi fazer a gravação do Notícias Comentadas já hoje mesmo, porque olha, a semana tá um pega pra capar. Aí achei melhor, tomei essa decisão. Só para vocês terem uma noção, eu sou uma pessoa que procuro, né, ser aí relativamente bem organizada. Tudo isso aí que está em letras pretas é basicamente o que eu separei aqui, eu e o Guilherme, né? Ele também dá bastante palpite, bastante indicação aí, colabora indiretamente bastante com notícias comentadas, né? Então, separamos bastante assunto para falar, coisas aí, algumas que demandam menos tempo, outras mais tempo, mas todas com a sua relevância, com a sua importância. Então, vamos lá. A primeira questão é claro que, como eu disse, algumas demandam menos tempo, outras mais, mas acho que não tem muito que ficar falando assim, elaborando, mas algumas denúncias, algumas observações devem ser aqui feitas, colocadas e questionadas, como a gente está vivendo aí um período de violência, um período de ódio, e não adianta querer relativizar ambos os lados, falar que tanto um quanto o outro estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. É claro que existem casos e casos, mas há uma grande e assustadora pressão aí por parte, principalmente dos chamados grupos, né, bolsonaristas ou grupos mais extremistas contra aqueles que agem ou pensam diferente. Ah, mas eu vi um caso que irá. Olha, tem muitas fake news por aí que antes de tudo é preciso tomar o devido cuidado e outros casos que a gente tem que ir aí um pouquinho mais a fundo aí para ver exatamente o que é que aconteceu. Mas de qualquer forma, o que a gente está trabalhando aqui, o que nós temos em mente, pegando aqui em breve citação, ameaça mão armada contra o Guilherme Boulos do PSOL, candidato a deputado federal, durante panfletagem, tentativa de agressão à mão armada contra o Ciro Gomes, numa manifestação aí, ele que é candidato à presidência pelo PDT, também ameaças essas de cunho virtual, mas não menos graves, proferidas contra a Letícia Parker, né, do MRT, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, ela que está apoiando a candidatura dos colegas dela também de MRT, porém utilizando a chapa do o número do PSTU dentro do projeto do Polo Socialista, e ela, no caso, ameaçada aí, enfim, sendo xingada, ofendida, sofrendo diversos ataques por ter feito alguns comentários, colocar suas opiniões, inclusive ter falado, não falado mal, mas feito críticas, colocado aí posicionamentos até então compreensíveis com relação à rainha, com relação a toda a história do imperialismo britânico, da família real britânica, como toda aquela estrutura de poder foi montada e até hoje sustenta aquela sociedade, sustenta aquela estrutura e ninguém é obrigado a gostar do Império Britânico, assim como nós não gostamos e colocamos nossa opinião aqui. Eu já disse no outro vídeo, particularmente eu até
simpatizava aí com a rainha Elizabeth, mas isso não quer dizer que eu admirasse ou achasse que ela era aí a maior das soberanas e que, ah, meu Deus, porque, querendo ou não, ela, como qualquer outra figura monarquista ou das ditas famílias reais mundo afora, é um membro de um regime que, para mim, passou, com todo respeito a, as monarquias, ao que cada um entende aí como ideal na política do seu país, mas eu acredito que, né, ainda mais morando num país que, por mais que tenha todos os problemas que a gente sabe que tem na República, mas já atravessamos esse período, assim como outras nações também já atravessaram esse período e particularmente não queremos mais figuras ditas reais, né? Ditas aí da realeza. E ela colocou essa opinião, ela colocou alguns questionamentos, algumas perguntas que muitos não fazem, né? É, e foi aí ameaçada, uma coisa um tanto quanto grave. Falando em grave, também isso aqui não foi nem uma ameaça, né? A gente pode até dizer que foi quase que um cumprimento, bem que eu acho que não houve nem ameaça de início, que foi o fato de um bolsonarista ele simplesmente jogou a caminhonete dele contra o carro de uma vereadora petista. Tivemos essa notícia aí, muitas coisas que a gente costuma pegar aqui pelo Instagram, e a notícia que se tem até então não, né? O que aconteceu é que ele tentando após o caso, a agressão tentando fugir, acabou se acidentando e morreu. Bom, eu não vou aqui celebrar, comemorar a morte de ninguém, mas eu acho que a pessoa também procurou, né? Ele cometeu aí um crime e com vida, né, acabou pagando aí por ele. Infelizmente não foi preso para poder pagar devidamente na terra pelo que fez, mas eis aí mais um exemplo, né, ou mais um caso isolado, como alguns costumam colocar. Eu acho engraçado que a gente está tendo muitos excessos de casos isolados, né? Então isso são questões aí que a gente precisa de fato ponderar e ficar no mínimo atento, porque ainda temos alguns dias até a eleição propriamente, e aí a questão que a gente procura fazer é quantos mais, né? Quanto mais essas cenas de violência aí se repetirão. Ainda sobre episódio de agressão, tivemos aí no debate da cultura, no debate a governador promovido pela TV Cultura e Companhia, que aliás fizemos um vídeo nessa semana, fiz aí alguns comentários, algumas ponderações sobre o debate dessa semana. Tivemos também a lamentável cena de ataque covarde por parte do deputado estadual Douglas Diniz contra a jornalista Vera Magalhães, que já foi atacada outrora no primeiro debate com os candidatos à presidência, atacada pelo próprio candidato e presidente Jair Bolsonaro, por conta dela ter aí as posições críticas que ela tem. Mesmas posições que ela teve aí contra o Temer, contra a Dilma, contra o Lula, entre outros, mas que agora, ele sendo a bola da vez pelo cargo que exerce e ela na condição de jornalista, e eu não estou dizendo que ela é linda e maravilhosa, eu estou apenas dizendo que ela está fazendo o trabalho dela e foi atacada
das formas baixas aí como a gente tem visto. E eu não estou dizendo aqui que tem que passar a mão na cabeça, mas eu acho que existem formas e formas de serem feitas as críticas, serem feitas os ataques. E o que o Douglas Diniz fez, assim como o próprio Bolsonaro outrora, entre outros, é um ataque simplesmente covarde e inclusive com forte misoginia, né? Você não vê esse mesmo tipo de violência com relação a jornalistas homens, e a Vera Magalhães em pouco menos aí de 2 semanas sofrendo esses tipos de ataques. E eu não morro de amores pela Vera Magalhães, não, diga-se de passagem. Apenas me solidarizo enquanto jornalista, enquanto ser humano, porque eu acho que ninguém, por conta disso aqui, mereceria esse tipo de agressão. Então, né, fica aí a nossa solidariedade, evidentemente, e repito, tenho minhas críticas, temos nossas ponderações com relação a Vera Magalhães, a muitas coisas que ela já colocou, ponderou, há muitas questões que ela falava, inclusive em outros momentos com outros presidentes, mas aí isso é de cada um. Eu acho que o importante é o debate saudável e respeitoso, coisa que não houve nesse episódio lamentável aqui envolvendo o deputado estadual Douglas Diniz, um deputado bolsonarista. E ainda sobre a questão dos ataques, essa semana, cena lamentável aí, um empresário do agronegócio que, como vocês viram, fez aquela humilhação, aquele showzinho contra uma senhora idosa em situação de fome, em situação de vulnerabilidade social, e se recusou a lhe dar marmita, a alimentá-la, pelo fato dela ser eleitora do Lula. E ainda fez lá um monte de graça, um monte de ofensas por esse simples fato. O vídeo repercutiu, evidentemente de forma muito negativa, com muitos ataques, com muitas observações ponderantes sobre tudo o que ocorreu. E é claro que essa figura, para não falar aqui outra coisa, esse empresário aí ligado ao agronegócio acabou depois vindo até a público pedindo desculpas. Porque é claro, né? Depois que a coisa vomitou aí um monte de barbaridade e a coisa acabou sujando e evidentemente a internet, as pessoas verdadeiramente de bem não perdoaram, ele acabou tendo que reverter a situação de algum jeito. Depois, ainda tivemos notícias aí que, em solidariedade a essa senhora que está em situação de vulnerabilidade social, o próprio MST se prontificou a fazer uma doação de alimentos para ela, né? Eu não acompanhei, admito, até onde essa história prosseguiu, se já foi doado ou não, o que é que afinal de contas se resolveu. A questão em si é novamente focar nesses ataques, nesse ódio bolsonarista e nesse tipo de comportamento com uma pessoa que, independente de quem ela vai votar ou deixar de votar, uma pessoa que precisava de alimento e foi recusado dar esse alimento a ela por mera questão de quem ela vai votar para presidente ou de quem ela apoia aí para politicamente. Então, questões um tanto quanto
delicadas, mas tudo isso alimentado por quê? Alimentado pelo discurso bolsonarista, infelizmente, alimentado pelo dito discurso do ódio, em que pese os defensores evidentemente vão falar que o Bolsonaro não fala nada disso, que o Bolsonaro não fala que não é para dar comida, não sei o quê, mas uma coisa leva a outra, não é uma questão do que a pessoa propriamente está falando, mas como ela incentiva e como ela acaba dando margem, como isso acaba fortalecendo uma imagem distorcida, uma imagem errônea de muitos desses apoiadores, e eu sei que não são todos, eu sei que, e temos que reconhecer isso, tem muitas pessoas verdadeiramente de bem que infelizmente apoiam, votam no Bolsonaro pelas suas. Essas pessoas têm aí as suas questões, e eu não vou aqui agora de momento julgá-las, mas infelizmente a gente tem visto aí uma grande parcela de falsos moralistas, de pessoas que simplesmente querem tratar a situação como uma guerra e acabam fazendo todo tipo de coisa. E já fizemos aqui, antes que digam que a gente só olha um lado, e já fizemos críticas aqui também a aqueles dentro da esquerda, ou que se dizem de esquerda, que fizeram ou repetiram situações aí semelhantes de forma também totalmente desnecessária ou equivocada ao nosso ver. Então, né, são questões aí que a gente também procura colocar para não falarem que, ai, mas você só olha um lado. Não, a gente olha evidentemente o lado mais gritante da coisa, mas também fazemos críticas aqui onde é preciso ser feito. Vide uma coisa que eu acho totalmente bobo, totalmente desnecessário, foi a pressão. Claro que isso é muito menos grave do que esse empresário fez com essa senhora, mas uma coisa que eu achei assim extremamente desnecessária, extremamente boba, foi a campanha do PT e entre outros aí terem entrado com uma ação, pressionado aí o Superior Tribunal Eleitoral para impedir que o Bolsonaro, que a campanha do Bolsonaro usasse as imagens do 7 de setembro na campanha eleitoral. Gente, eu acho que, independente do que a gente acha ou não do cara, do que você pensa ou deixa de pensar do cara, os olhos, não dá para negar o que os olhos veem. Evidentemente, a gente não pode dizer que todo mundo que estava nas ruas, que estava nos eventos, estava lá para saudar, para comemorar, para pedir voto para o Bolsonaro. Porém, é fato que o 7 de setembro trouxe multidões às ruas. A gente viu as imagens de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, em que pese o Lula, em alguns lugares, em algumas capitais, também ter enchido, também ter trazido plateia, é fato. A gente tem acompanhado, a gente tem visto em qualquer lugar aí que o Bolsonaro vai, em diversas cidades, desde cidades grandes a cidades pequenas, tem arrastado multidões. E isso aqui eu não vou entrar no mérito da pesquisa eleitoral, quem está na frente, quem não está. A questão é que eu acho que é uma bobagem falar para não usar a imagem do 7 de setembro. Ele nem precisaria, ele tem várias outras imagens aí de eventos que tinha bastante gente. Claro que o 7 de setembro foi muito maior aí. Agora, cadê o Lula também quando deveria ter apoiado uma manifestação de esquerda, a esquerda nas ruas, até para também
se quisesse, né, usar a imagem aí na sua campanha, cadê? Então, querer apenas pegar pela via judicial, judicializar a questão, falar que é porque não deve usar a imagem, não sei o que. Olha, eu vou ser bem sincero, opinião minha, né? Não estou nem dizendo que é opinião aqui do canal. Usa. Porque não adianta querer negar também certas questões. São José dos Campos, a gente teve eu não vou nem chamar de manifestação, a gente teve o ato, o evento público do 7 de setembro, o desfile, aquela coisa toda que sempre tem na data, e dentro dos que ali estavam, haviam bolsonaristas, haviam pessoas neutras e haviam pessoas de esquerda e pessoas de esquerda que inclusive participaram numa minoria, mas participaram do chamado Grito dos Excluídos, que aliás também temos vídeo, também temos reportagens sobre isso aqui no canal. E tivemos uma manifestação paralela. E não adianta falar que não foi grande. Eu passei lá tanto no começo, na abertura, quanto mais para o final, já aí por volta da hora do almoço. Muita gente. Eu não estou aqui entrando no mérito qualitativo, mas o quantitativo não adianta discutir. Mas é o Bolsonaro. Mas eu não estou querendo saber quem é ou quem deixa de ser. A questão é que essas manifestações organizadas pela direita bolsonarista, elas, repito, não estou entrando no mérito qualitativo, mas elas são cheias, elas atraem muita gente de uma forma geral e em São José dos Campos, minha cidade, assim como outras que a gente poderia pegar de exemplo, teve muita gente. Fora todo o barulho, que esse pessoal sabe ser barulhento também. Mais do que a esquerda em muitas ocasiões. Eu sei que deve estar doendo no coração de muita gente ouvir o que eu estou dizendo, mas é verdade. E a gente vê aí, por outro lado, não estou dizendo que são todas, mas a gente tem visto aí muitas imagens, claro, em diferentes ocasiões, em diferentes momentos, mas dentro desse cenário eleitoral, de eventos aí do próprio PT ou de outros partidos, de outros políticos que, com todo respeito, ridículos no quesito gente, no quesito população ali indo atrás. Repito, não estou fazendo um julgamento qualitativo, mas o quantitativo eu acho que não tem nem o que questionar. Tudo isso para dizer que eu sinceramente acho uma bobagem questionar o... Questionar não, querer ficar, sabe, perdendo tempo com essas questões assim, que para mim é pura dor de cotovelo. Para não deixar esse usar a imagem daquilo, esse usar vídeo daquilo outro. Deixa o cara usar e você que faça a sua crítica, faça aí a sua resposta. Mas é difícil também fazer crítica quando a pessoa não faz a autocrítica, né? Aliás, como eu sempre repito, eu sei que alguns já devem estar cansados aí de ouvir, eu acho que a autocrítica dentro da esquerda é algo sempre fundamental. Mas a esquerda, infelizmente, tem uma dificuldade assim de
de fazer autocrítica que, olha, eu vou te dizer, é quase psiquiátrico a coisa. Mas enfim, vamos ver até onde esse erro pode custar ou não, né? Mas ainda pegando aqui a figurinha carimbada do Bolsonaro, né? Eu particularmente, assim, até procuro evitar falar muito dele também, mas para também não ficar dando aí muita margem pro cara, porque eu acredito que até o Ibope negativo, querendo ou não, é um tipo de Ibope, né? Não dá pra, não dá pra negar, né? A divulgação negativa não deixa de ser também uma divulgação. Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes agora. Mas ainda sobre a figura carimbada aí do Bolsonaro, né? A gente está vendo aí a questão do arrependimento dele em uma entrevista aí, ele falando que acabou falando demais, acabou se exaltando, aloprando, e principalmente com relação às frases do eu não sou coveiro ou do só se for comprar vacina na casa da tua mãe, que ele agora, às vésperas da eleição, no último mês aí antes das eleições, dizendo que se arrependeu, que exagerou, que não era bem isso, que não era bem aquilo. Agora é claro, né? Perto das eleições, todo mundo se arrepende, todo mundo vira santo, aquele discurso típico aí que a gente já está comumente observando. Falar em se arrepender, uma figura que eu vou procurar evitar aqui adjetivos, até para não sofrer um processo. O Eduardo Cunha, recebemos a notícia aqui agora também de última mão, ganhando o direito em São Paulo de concorrer ao cargo, né, de deputado federal, e enquanto isso o vereador em Curitiba, né, lá no Paraná, não tendo o mesmo direito de concorrer pelo fato dele ter sido cassado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, acho que tanto todo mundo aqui sabe e já falamos sobre isso, quem é Eduardo Cunha, o que fez, quem é aí o vereador do PT, né? Da questão da causa negra e tudo mais. Já gravamos vídeo sobre isso, falamos bastante sobre isso, e aí novamente pesa, né? Justiça para quem e até onde a gente também pode botar muita fé nas instituições e ainda mais falando aí sobre a questão da justiça burguesa do superior do Tribunal Eleitoral, que simplesmente barra a manifestação de um candidato negro representando a questão negra numa manifestação contra o racismo, como foi a ocasião que ele estava e que acabou levando justamente a essa cassação dele. Foi um estopim, né? Foi aquele momento oportuno para os que não o queriam vereador, para os que não o queriam como colega de Câmara lá em Curitiba, e um Eduardo Cunha, um ex-presidente da Câmara, um ex-golpista da época do impeachment de Dilma, e traidor, né, diga-se de passagem, porque ele até então, no começo do mandato, era um apoiador, depois passou a traidor, até finalmente ser um dos algozes aí na época do impeachment da ex-presidente Dilma, e, enfim, tudo que depois vários escândalos de corrupção revelaram e mostraram quem é essa figura. Porém, ele
tendo aí o direito de concorrer e, diga-se de passagem, apoiando nada mais nada menos que o atual candidato à presidência Jair Bolsonaro e o candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, esse mesmo apoiado pelo seu vice na chapa, o Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos, né? Ex-prefeito da cidade inteligente, hoje governada aí pelo PSD bolsonarista aqui no estado de São Paulo, cujo atual prefeito Anderson Farias, que era o vice do Felício Ramute, não simplesmente não dá conta, simplesmente ataca a população do Banhado, simplesmente não quer diálogo e não quer buscar soluções mais inteligentes, mas sim sempre resolver na base da polícia, do cacetete, da opressão militar que aquelas pessoas estão sofrendo lá embaixo, e isso já foi denunciado várias vezes, não só aqui, mas em outros veículos de imprensa também, e repetimos a necessidade de algo ser feito, porque para além do Banhado, muitas outras comunidades aí, muitos bairros, temos aí o triste caso do Dom Bosco aqui na Zona Leste, entre outros aí da vizinhança, região do Novo Horizonte, por aí vai, que falta água, às vezes durante metade de uma semana, dependendo do caso, durante uma semana inteira, ou às vezes falta dia sim, dia não, falta ali, falta aqui, não sei o quê. De qualquer forma, independente de como ou quando seja falta, a questão é que passa-se a situação e a população humilhada. A população sem resposta, a população simplesmente largada, querendo solução e querendo um direito básico à infraestrutura, ao saneamento, à água na torneira, no chuveiro de casa, né? Aqui na cidade inteligente de São José dos Campos. Por isso, nosso apoio também e solidariedade a todos os bairros aí, regularizados ou não, de São José dos Campos, em luta contra o abandono, contra a política, ou melhor, contra a falta da política, no bom sentido do termo, também aí nas suas regiões, nas suas localidades. Ó, e não dispersa não. Eu sei que tá longo, tá denso. Hoje notícias comentadas mais profundo, porque eu avisei para vocês no começo do vídeo, né? Muita coisa aí para ser tratada, mas a gente já está acabando. Eu queria aqui também manifestar nossa solidariedade com relação à ProPuc, Associação dos Professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, assim como todos os professores aí e a comunidade de uma forma geral que estão em luta contra os ataques da Fundação São Paulo, contra uma política de arroxo salarial, podemos dizer aí, e não é de hoje. Antes mesmo de eu ingressar na PUC, do Guilherme ingressar na PUC, conheço ele há mais tempo, né? Porém fomos colegas, apesar de cursos diferentes, mas fomos colegas aí também de PUC e participamos do movimento estudantil na mesma época, na mesma ocasião, na mesma localidade, e já sabemos muito bem aí o que é Fundação São Paulo, o que é reitoria e os mantenedores de uma forma geral da Pontifícia. E apesar de durante um tempo aí parado, não se via muito no noticiário, a PUC voltou com tudo aí essa semana por conta desses novos ataques, desses problemas aí
que a comunidade vem novamente passando. E como ex-alunos, ex-integrantes aí do movimento estudantil da PUC, parabenizamos aqueles que seguem em luta e torcemos para que seja feita aí uma negociação, que seja feito aí seja cumprido aí o devido respeito aos professores, funcionários e estudantes, evidentemente. Claro que a gente sabe que na prática é bem complicado, ainda mais se tratando aí do que a Fundação São Paulo vai querer colocar na sua pauta, na sua negociação, mas esperamos que a Propuc e toda a comunidade sejam bastante firmes também na negociação e acabe saindo aí, evidentemente, o melhor resultado. Ai, ai, a PUC, para quem tava com saudade, né? voltando aí ao noticiário. E no noticiário, seguimos aqui então, agora um outro tema curioso, entre aspas, né? Isso eu particularmente já já tinha alguma noção, né? Não só eu, evidentemente, mas a gente já lia muito a respeito, já se via muito aí a respeito. Eu não sei se já comentei aqui com alguns, eu estou fazendo faculdade, ensino à distância de TI, né? Computação e em tecnologia da informação. Bom, a denúncia desta semana, e que, repito, não é uma coisa nova, mas que tem sido cada vez mais verificada, comprovada, é o fato do YouTube. Mas, né, já estou até prevendo aí as críticas. Mas vocês usam o YouTube, mas vocês têm um canal do YouTube. Usamos, vamos utilizar essa ferramenta e dentro do que o espaço democrático nos permitir, estaremos sim usando e mantendo o nosso canal por ele. Porém, não baixamos a cabeça para o YouTube e sabemos muito bem que é uma empresa privada com interesses capitalistas, uma empresa de enorme capital, né, diga-se de passagem, e que objetiva o lucro e que está inserida no processo de exploração capitalista 2.1, ou seja lá que nome você queira dar, e que o próprio e brilhante professor Ricardo Antunes da Unicamp tece muitos materiais, esboços, livros comentando justamente o que são empresas como YouTube, entre outras empresas 2.1 aí que a gente vê, né? Empresas século 21, tecnologia de ponta, e mostrando como, apesar de diferente, o capitalismo e a sua questão de exploração não modificaram nesse meio todo. Se adaptaram, mas o cerne da questão ainda continua o mesmo. Afinal de contas, capitalismo é capitalismo. E o grande ponto aí é que o algoritmo, né, do YouTube tem privilegiado, inclusive na transmissão e principalmente quando a pessoa, independente da sua posição política, independente do que ela quer de fato buscar no YouTube, às vezes ela entra, por exemplo, para ouvir uma música, ver um filme, mas acaba aparecendo ou tende a aparecer por conta de como o YouTube trabalha a divulgação, vídeos pró-Bolsonaro, vídeos de pessoas
que tendem a defender o Bolsonaro, e isso era uma coisa que eu, né, particularmente não é nenhuma novidade, mas que enquanto notícia é óbvio que a gente precisa trazer aqui também e fazer a devida denúncia. Porque esse papo de que, mas é um algoritmo, mas é como funciona, mas é porque fala mais porque é o que as pessoas buscam mais. Isso faz sentido por um lado, mas a gente sabe que muita coisa também se manipula aí os dados, se manipula aí também o algoritmo para poder trabalhar dentro dessa questão. Esses vídeos, esses chamados vídeos, talvez você queira ver isso, sugerimos isso, achamos que você pode se interessar por isso, esse tipo de coisa aí, tem feito essas divulgações. Mesmo que o usuário, que a pessoa não necessariamente seja bolsonarista. Mas o YouTube não quer saber se é ou se não é, ele quer apenas que a pessoa assista, veja vídeo e indiretamente dê dinheiro para ele, né? Claro, a gente sabe muito bem. Porém, uma coisa está devidamente veiculada a outra. E novamente retoma a isso que eu comentei há pouco e sugiro aí uma leitura do professor, das obras, principalmente as mais recentes, do professor Ricardo Antunes, o que ele explicita muito, não especificamente sobre essa questão, mas sobre o ponto do YouTube ser uma empresa como outra qualquer, que apesar dessa aparente liberdade de expressão, pelo fato de eu e do Guilherme podemos ter um canal como Mesa de Debates dentro dessa plataforma, como outros tantos colegas poderem ter os seus canais dentro dessa plataforma, mas isso não significa que a gente está numa ilha de democracia. Há muita coisa ainda a ser devidamente observada. Bom, e para encerrarmos, havia falado aí sobre a questão das instituições, né? Eu não estou falando aqui para ninguém sair por aí tacando pedra, tacando fogo no fórum, no gabinete, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, nisso, naquilo. Eu não tô falando nada disso aqui. Mas a questão, e isso é novamente também um recado aí para a esquerda, é que eu vejo ela se esquecendo que do ponto de vista marxista, os tribunais, o poder judiciário, as instituições de uma forma geral dentro do Estado burguês, por mais que umas mais, outras menos ajudem nesse, digamos, equilíbrio, por mais que muitas vezes acabemos tendo decisões favoráveis aos interesses da classe trabalhadora e dos mais oprimidos, a gente tem que lembrar que todos, a rigor, dentro do Estado democrático de direito burguês, eles são instrumentos da divisão de classes, eles são instrumentos da manutenção do sistema conforme ele é, e o STF não é diferente. Vide aqui, por exemplo, agora a situação dos trabalhadores da enfermagem, que o Barroso, tão crítico ao Bolsonaro, acabou votando contra aí o aumento do piso salarial da enfermagem, e o Bolsonaro tentando criar um falso duelo, tentando se colocar como herói, criticando aí o Barroso, novamente com aquele papo de que eu não posso fazer nada, o STF não me deixa trabalhar. Na verdade, a gente vê aí um joguinho de interesses, um joguinho de poder, porque
acho que não é novidade aqui para ninguém, nem Bolsonaro e oh meu Deus, como ele pode falar isso do STF? Eu falo. E nem STF estão, de fato, verdadeiramente, concretamente, do seu lado, trabalhador, trabalhadora, né? Proletariado de uma forma geral e também subproletariado, né? Me perdoem se esse termo não é correto, mas eu preferi usá-lo ao invés de ter que chamar de miseráveis ou superexplorados, ou enfim. Acho que vocês entenderam a pegada que eu quis aqui apresentar. De qualquer forma, solidariedade também à luta dos profissionais da enfermagem, da saúde pública também em especial. Realmente hoje foi pesado, né? Muito assunto aí para gente discorrer, para gente trabalhar, mas acho que deu para fazermos aí o nosso Notícias Comentadas. Lembrando, né, toda sexta-feira, às vezes antes, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas sempre aí ao final da semana, notícias comentadas aqui no nosso podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. Compartilha, curta, né? Não estou dizendo aqui para amar o André Bom Tempo, idolatrar o André Bom Tempo. Pode colocar aí suas opiniões também, comenta, é isso que a gente quer. Vamos estimular o debate, não precisa concordar com tudo que eu disse aqui, mas acho que é importante a gente trazer isso como uma forma de estimular mesmo o pensamento crítico e autocrítico dentro da sociedade e dentro dos movimentos, grupos e partidos de esquerda. Vou me despedindo aqui. Muito obrigado e tchau.